Olá, meninos e meninas, tudo bem? Então, o assunto dessa semana vai ser polígonos. Nós já falamos sobre polígonos nos anos anteriores, sétimo ano, sexto ano. Vocês também viram na educação infantil, tá? E no Fundamental 1, quando estavam conhecendo essas figuras e já também introduzindo algumas características, certo? Os elementos de um polígono. Creio eu que você deve lembrar de alguns nomes, né? Por exemplo, os vértices. Os vértices são aqueles pontos onde vai formar, né, o nosso polígono. Eles são representados sempre por letras maiúsculas. Os lados são as distâncias entre esses vértices. Então, um lado, ele vai fazer a distância de um vértice a outro, sendo que esses dois vértices serão consecutivos. As diagonais também são distâncias, porém, de vértices não consecutivos. Inclusive, o nosso triângulo é um dos polígonos que não tem diagonal, porque ele não tem vértice que não seja consecutivo. Bom, temos também os ângulos internos, como o nome já diz, está interna a figura, e os ângulos externos. Os ângulos internos e os ângulos externos são representados por uma letra ou pelo trio, né, aqui, sempre com nossa ênfase, né, o nosso chapeuzinho em cima da letra. Bom, mas como calcular o número de diagonais de um polígono sem precisar de fato contar, né, saber aí quantos polígonos tem? Para isso, existe essa formulazinha daqui, onde o número de diagonais é dado pela multiplicação de lados vezes lados menos 3, dividido por 2, tá? Esse n em geometria, nessa parte de geometria, vai sempre se referir a uma quantidade de lados, tá certo? Então, independentemente do polígono que você colocar aqui, você vai encontrar o número de diagonais. Lembra que eu falei que o triângulo não tem diagonal? Substitui esse n aí pelo número de lados do triângulo, para você ver o que acontece. Tá ok? Bom, aqui são os exemplos, ó. Um quadrado, um pentágono, um hexágono, um heptágono, todos eles aí dando o número de diagonais de acordo com a fórmula, sem você precisar contar. Imagine se você fosse contar aqui, ó, nessa última figura, né, que você, né, pegasse cada linha sem se confundir. Será que eu já peguei? Será que eu não peguei? Certo? Então, essa formulazinha daqui vem para ajudar a gente a calcular esse número de diagonais. Polígonos convexos e polígonos não convexos. Então, para quem não lembra, né, os polígonos convexos, assim como os não convexos, né, eles vão estar lá na região poligonal, só que o que acontece? O polígono convexo é aquele onde você vai passar qualquer segmento de reta, né, onde você vai determinar um segmento de reta, e ela não vai sair desse polígono, ou seja, você vai passar um segmento, né, um pedacinho de reta, colocar em qualquer posição aí do seu polígono. No entanto, é claro que esses dois pontos, né, o início e o fim do seu segmento de reta, pertençam à região que você está tratando, tá certo? Já a não convexa, ela passa por fora, né? Ou seja, existe a possibilidade de uma reta passar por fora. Por que existe uma possibilidade? Porque você poderia simplesmente colocar uma reta bem aqui, ó, e dizer, pronto, esse meu segmento de reta rosa está aqui dentro do meu polígono, não está saindo de jeito nenhum. Tudo bem, mas se existir a possibilidade de um segmento de reta sair do polígono, então essa região, esse polígono já é não convexo, tá certo? Bom, e aí, qual é a relação entre os ângulos, né? Entre os ângulos internos e os ângulos externos. Todo ângulo interno e todo ângulo externo vai ter um outro ângulo respectivo a ele. Por exemplo, o nosso ângulo azão, aqui, interno, ele possui um respectivo ângulo externo. Quando eu falo respectivo, é porque eles pertencem, né, a esse mesmo lado aqui. Eles são até chamados de adjacentes. Então, esses dois ângulos aqui, sempre, o ângulo que está, né, juntinho, coladinho, adjacente ao outro, eles somados vão dar quanto?
180 graus. Ou seja, qual é a relação entre um ângulo interno e um ângulo externo? Né? É que eles são ângulos suplementares. Eles somam 180. Tá ok? Lembrando que isso sempre se refere quando eu estou pegando ó, esse ângulo de cá com esse aqui. O externo e o interno dele correspondente. E aí, né, como eu falei, são adjacentes, porque eles dividem, né, eles se conectam através da mesma lateral. Tá? Existe um vértice em comum e um lado em comum. Por isso que eles são adjacentes e como somam 180, são chamados de suplementares. A soma da medida dos ângulos internos. Quando a gente vai fazer a soma, muitas vezes você não sabe quanto equivale cada um dos ângulos internos de um polígono. Ou às vezes o polígono tem tantos lados que você também não consegue fazer essa soma. Só que aí nós vamos falar de uma formulazinha que vai ajudar a gente a fazer essa soma. Tá? Antes de mais nada, vamos pensar em um paralelogramo. Como é que você poderia, né, fazer a soma dos ângulos internos? Você poderia pensar da seguinte maneira: pronto, eu posso pegar esse paralelogramo e dividir ele em dois triângulos. Por que dois triângulos? Porque a gente já viu em outra unidade que a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180. Então, se eu tenho uma figura que eu posso dividi-la em dois triângulos, eu sei o que, então? Que a soma dos ângulos internos desse paralelogramo aí é 2 vezes 180. Percebe? Então, a soma dos ângulos internos desse paralelogramo vai ser 360. Isso, observe que eu nem conheço quanto equivale cada um dos ângulos internos, né? Vamos outro exemplo. Aqui eu tenho um pentágono. Ninguém me garante que esse pentágono é regular, ou seja, que ele tem lados iguais, né? Ninguém me garante que todos os ângulos internos são iguais. Ninguém está me garantindo isso. Lembrem que a gente não pode confiar 100% na imagem. Nós temos que confiar nos dados da questão. Como aqui a gente não tem como afirmar se os ângulos internos são iguais ou não, eu poderia pensar, bom, eu posso aqui também separar essa figura em triângulos, já que eu já sei quanto equivale a soma de qualquer triângulo. Fazendo isso, ó, eu pegaria aí 3 triângulos. Cada um deles somados tem que dar 180 graus. Consequentemente, eu tenho uma soma interna, né, de 3 vezes 180 graus. Bom, aqui embaixo, né, já deu uma adiantada, é um hexágono e a gente também pode dividir em triângulos, certo? E nós poderíamos fazer isso com todas as figuras que nos permitissem aparecer os triângulos. Porém, já que se eu pegar um icoságono, que tem 20 lados, e sair pegando todos os triângulos possíveis, ia levar bastante tempo, né? Por isso que também, para a soma das medidas dos ângulos internos, existe uma fórmula. A fórmula é essa de Cal. Nós pegamos o número de lados, subtraímos de 2 e depois multiplicamos por 180. Funciona com qualquer polígono convexo, certo? Por isso a importância da gente saber o conceito do que é polígono convexo e do polígono que não é convexo. Porque aqui essa soma ó, é para esse tipo de polígono aqui, ok? E a soma das medidas dos ângulos externos? Essa é a mais tranquila de todas, porque ela é única. Sempre o polígono convexo vai ter como soma das medidas dos ângulos internos o valor de 360. Não importa qual seja o polígono que você está pegando como exemplo. A soma das medidas dos ângulos externos desse polígono, claro, se ele for convexo, tem que ser 360. Então, nessa soma, você não precisa fazer cálculo, não precisa lembrar de fórmula, simplesmente lembrar desse valor, tá certo? Ângulos internos nos polígonos regulares. Como é que a gente pode encontrar o valor de cada um dos nossos ângulos internos? Primeiro, vamos lembrar que polígonos regulares são aqueles polígonos que possuem lados congruentes, né, e ângulos congruentes. Então, observe, nós temos um polígono regular que tem ângulos internos de medida.
Já sabemos como encontrar a soma das medidas desses ângulos internos. A gente viu neste instante a formulazinha. Consequentemente, como é que a gente pode encontrar? Perceba, você tem um polígono, por exemplo, um polígono convexo regular, que vai ser um hexágono. Um hexágono tem 6 lados. Se ele é regular, ele tem 6 lados iguais e 6 ângulos internos iguais. Se você já sabe calcular a soma desses ângulos internos, como é que a gente faz para encontrar cada valor? Olha só, é só pegar a soma desses ângulos internos e dividir pelo número de ângulos. Pensa aí, é como se eu tivesse o seguinte, eu tenho 4, vou dar um exemplo aqui bem de outra situação. Vamos supor que eu tenho 4 caixas. Nessas caixas cabem exatamente a mesma quantidade de biscoitos. Se eu tenho 40 biscoitos e eu vou distribuí-las em cada uma dessas caixas, quantos biscoitos cada caixa vai ter? Aí vai fazer 40 dividido por 4. Então, cada caixa vai ter quanto? 10 biscoitos. A mesma coisa acontece aqui. A quantidade total de biscoitos, que eram 40, seria a nossa, o quê? A nossa soma dos ângulos internos. O N, que é o número de lados, é o número de caixas que eu tenho. E a quantidade de biscoitos por caixa é o nosso ângulo interno. Não sei se ficou muito melhor de entender, espero que sim. Mas vamos ver alguns exemplos. Aqui, eu tenho esse polígono, né, que é um hexágono. E aí a gente já sabe que a fórmula é, para encontrar o valor de um ângulo interno, nós vamos pegar a soma de ângulos internos e dividir pelo quê? Pelo número de lados. Então, olha só, qual é a fórmula da soma, né? A gente viu nesta instante. N menos 2 vezes 180. Então, vamos lá substituir. Substituindo direitinho, eu encontro que a soma dos ângulos internos é 720. Então, agora é só substituir aqui em cima e correr para o abraço, felicidade e encontro o valor de cada um. Tá certo? Então, cada um desses ângulos internos mede, respectivamente, 120 graus. E os ângulos externos, né? A gente aqui já sabe que, ó, tem a mesma medida, e nós já sabemos também quanto é que vale essa soma, lembra? A soma vale 360. Aqui, basta pegar 360 e dividir pelo número de lados. Então, vamos agora para outra parte. Polígono regular inscrito em uma circunferência. A palavra inscrita a uma circunferência significa estar dentro, né? Pertence ali dentro. Então, nesse caso aqui, é um polígono que está dentro de uma circunferência. A circunferência está circunscrita a esse polígono e o polígono está inscrito. Percebam, ó. Nesses casos aqui, eu tenho um polígono inscrito e tem uma circunferência circunscrita. Se um está inscrito, o outro está circunscrito e vice-versa. Tá ok? E quais são as características desse tipo de situação? Primeiro, vamos a alguns elementos, tá? No triângulo equilátero inscrito, destacamos o centro O da circunferência, que é o centro do polígono. Tá? Então, observe que nesse caso aqui, o centro do polígono coincide com o centro da circunferência. Isso vale para todos os polígonos inscritos, tá? Aqui é apenas um exemplo para a gente identificar o nome desse elemento. E olha só que interessante, o segmento OB é o raio da circunferência. Lembrando que raio é a distância entre a extremidade da circunferência e o centro dela, tá certo? Vamos ao próximo elemento. No hexágono regular inscrito, destacamos o ângulo BAF, que é um ângulo interno do hexágono. A gente já viu esse nomezinho, né? Ângulo interno, é o que está interno ao nosso polígono. Isso não deixa, tá? Não deixa
de também dizer o seguinte, que aqui nessa figura nós também temos o centro do polígono, que está aqui no nosso O, tá certo? Todos eles vão ter o centro do polígono, vão ter o ângulo interno e vão ter os próximos elementos. O próximo elemento é o ângulo central. O ângulo central é aquele, como já disse, está no centro, ele se forma no centro. Então, perceba a diferença entre o ângulo central e o ângulo interno. O ângulo interno, ele está aqui, ó. Ele está justamente aqui. Esse é o ângulo interno. O ângulo central, ó, é o que se forma no centro. Tá ok? Esse é o ângulo central. Não trocar o ângulo central com o ângulo interno. Os dois se parecem porque estão dentro da circunferência ou dentro do polígono. Mas o ângulo interno, ele é formado pelo vértice e o ângulo central ele é formado pelo centro. O próximo elemento, que já vai ser um nome mais novo ainda, é o nosso apótema. O apótema é a distância entre o centro e o lado do nosso polígono. Então, essa distância aqui, OM, né, é a distância entre o centro e o lado do polígono, é a nossa apótema. A apótema, ela sempre vai ser perpendicular ao lado do seu polígono. Então, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus, tá ok? E só a título de curiosidade, aqui nós temos o raio, e aqui nós temos também o raio. Tá ok? E sendo um pentágono regular, você tem várias conclusões aí através dessa figura. Bom, de uma forma geral, nós temos então o ângulo interno, o ângulo central, o nosso apótema e o nosso centro do polígono, que é aqui no O, tá certo? Então, ó, ângulo central forma o centro, ângulo interno forma o vértice, apótema é a distância entre o centro e o lado do polígono, tá? E o centro do polígono é o nosso A, é o que está no meio. Polígono regular circunscrito a uma circunferência. Agora já é o contrário, tá vendo? Nesse caso aqui, nós vamos ter a circunferência dentro do polígono. Então, aqui vai ser polígono circunscrito e circunferência inscrita. Lembra que a gente botou o contrário no outro slide? Então, aqui já vai ser, né, diferente. O polígono está circunscrito, ou seja, ele está circundando, está ao redor da circunferência. A circunferência está inscrita, está dentro, tá certo? E nesse caso aqui, quais são as características? Bom, na realidade, eles passam a ter as mesmas, umas características muito semelhantes à da posição contrária, né? Então, em um polígono convexo circunscrito a uma circunferência, cada um dos lados tem apenas um ponto em comum. Esse ponto em comum, ele está aqui, ó. São esses três, tá vendo aqui? Tem 3 lados, então tem 3 pontos em comum. Como observamos no triângulo equilátero ao lado. Aí, esse ponto, cada um desses pontos, são chamados de ponto de tangência. Então, nós temos aqui 3 pontos de tangência. Tá certo? O ponto D, o ponto E e o ponto F. E, além disso, o segmento OE é perpendicular ao lado BC. Ou seja, o raio da circunferência que contém o ponto de tangência forma um ângulo reto. Ele quer dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui o meu ponto de tangência, que é o nosso E, o nosso F e o nosso D. Aí, eu também tenho o raio, né, da circunferência, que eu posso representar, por exemplo, ó, através desses 3 segmentos, lembrando que a circunferência tem infinitos raios. E esse raio forma, né, na lateral do nosso polígono, um ângulo de 90 graus. Qual é o elemento que a gente comentou na estante? Que eu falei justamente isso, ó, é uma distância que forma um ângulo de 90 graus com o lado do nosso polígono. Será que você vai lembrar? Então, olha só.
Perceba o que, é que vai acontecer. Aqui é um resumo, né? Onde a gente tem circunferência inscrita e circunferência circunscrita. E observe que nos dois casos, esses polígonos possuem centro, apótese, raio, assim como eles também vão possuir um ângulo central, tá certo? E um ângulo interno. Seja o polígono circunscrito ou o polígono inscrito. Eles vão ter os três. Beleza? E aí, vou voltar aqui rapidinho para falar uma coisinha para vocês. Se eu pego essa informação aqui e eu associo com o que a gente viu de polígono inscrito, depois volta lá para poder ver se você vai concordar comigo. Vocês concordam comigo que o raio num polígono circunscrito, tá? O raio no polígono circunscrito equivale ao nosso apótema? Porque o que é o apótema? O apótema é a distância entre o centro e o lado do polígono. Ó, centro e o lado do polígono. Então, num polígono regular circunscrito a uma circunferência, o raio coincide com o apótema. Tá ok? É isso. Muito obrigada. Espero que tenha ficado tudo muito bem claro. Se não, de qualquer maneira, dá uma olhada no livro, dá uma olhada no PCD, rever esse vídeo e, se for necessário, também tira dúvida nas aulas online ou ainda no WhatsApp. Tá bom? Um beijo e até a próxima.